Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho, nesta sexta-feira santa, não sei para quem, Ricardo Vitor Reis. Ricardo, como é que estás? Estou doente, meu. Estou todo lixado. Estás Como se em, nota pela minha voz. estás Não em sei, deve solidariedade ser, com JC? deve ser de ser ateu, não sei. Isto de Semana Santa deram uma toma, que é para ver se te tornas crente em alguma coisa. Mas devo dizer que fiquei crente. Relembro-te só, desculpa, antes de continuares, relembro-te Diz. só que durante vários meses, várias temporadas até deste podcast, tu e o Lucas Lá vem a conversa. referiam regularmente que eu é que estava sempre doente, eu é que estava não sei quê, e volta e meia, no outro dia também o gajo chegou aqui com a história do infectário, agora és tu que estás doente. Putz, Man, é assim, e tu também já estiveste doente 4 ou 5 vezes. É a primeira vez que eu estou doente desde lamento, que a gente está a gravar há 10 anos, pá. É a lamento, primeira vez que eu lamento. estou doente. Não é, para já não é. Depois, o meu sistema imunitário, que à primeira vista pode parecer mais frágil do que o vosso, na verdade aguenta-se melhor. É só isso que eu vos quero Eu acho dizer. que não. Eu acho que a tua figura até te protege. Eu acho que te protege enfim, de ameaças exteriores. Acho que estás mais protegido. Mas deixa-me dizer-te que, para quem não era crente, eu acho que já toda a gente era crente, mas eu fiquei ainda mais crente na igreja de Nosso Senhor Lucas Niven. Grande exibição no episódio de terça-feira ou de segunda-feira, já não me lembro quando é que vocês gravaram, mas o professor Lucas sempre em altas. Sempre assertivo, mas gostaste quando ele falou de Gostei de empatia tudo, ou eu gostei quando de ele tudo. disse que o Austin Reeves era melhor que o Jalen Brunson? Ele falou disso. Ele esteve quase a Eu dizer fui, que o Austin Reeves era melhor que o Allen Iverson. mas sabes que ele fala disso, atira assim essas larachas, que obviamente é para te fazer saltar a tampa também. Mas depois ele vai sempre consubstanciar com Analytics. Ao fim de uns minutos do podcast terminar, já tínhamos no nosso grupo do WhatsApp o print do Darko, não é? Da progressão de carreira dos dois, e estamos precisamente na altura em que o Austin Reeves está a ultrapassar ou está a chegar ao ponto do Jalen Brunson, mas não foi por isso, foi um bocadinho por tudo, obviamente. Já não é segredo para ninguém, já te tinha dito, e foi um dos motivos também que nós trouxemos o Lucas quando quisemos adicionar alguém, que para mim o Lucas é o melhor comentador de basquete em Portugal, de longe, não há a mínima dúvida. E pronto, e depois o episódio passado resvalou para fora de basquete e em todos os temas. É sempre uma delícia ouvir-vos. Queria só Mais deixar o Lucas, que eu estou só Não, para. ninguém bate bolas como tu, ninguém bate bolas como tu. Sim, eu sou mais pistoleiro do que outra coisa. Posso fazer uma referência futebolística ou Podes. fica-me mal? Tu és tipo o Podes. Aimar a distribuir jogo, pá, incrível. Com uma subtileza. Não me diga. mas O Aimar corria, puto. O Aimar corria, não posso ser o toca-te Aimar. no coração, não é? Tem de ser um gajo Tens um Pedro pausado. Barbosa, Sim. não é? Pedro Barbosa é o meu jogador favorito de sempre de futebol. Não sei se já te tinha contado isto. Adoro o Pedro Barbosa desde sempre. Pronto. Mas pronto. O que é que eu te queria dizer? Eu te queria dizer uma coisa. Não, deixa-me Posso só dizer? acrescentar em relação àquilo que vocês falaram, que tudo que vocês falaram foi maravilhoso. Em relação à questão do Jaden Ivey, fizeram a comparação com o Anthony Edwards, não é? Que se fosse o Anthony Edwards, obviamente o backlash não seria o mesmo. Eu na altura estava desejoso de entrar na discussão para dizer que o Miles Bridges não é o Anthony Edwards, fez coisas muito piores do que aquilo que o Jaden Ivey fez, e está a receber 20 e tal milhões por temporada a jogar basquetebol. E, portanto, esse grande palhaço continua na liga, e o Jaden Ivey está a caminho da Europa, não é? Já veio dizer que é uma possibilidade. Já vi umas notícias a dizer que é a possibilidade de vir para a Europa. Não sei, provavelmente vai para uma equipa israelita ou assim, não sei. Não devido. Bom, ontem fui ver. Já agora vou deixar aqui para quem está no YouTube.
Eu até fui ver Senhor Engenheiro, alegadamente um musical. Eu não sei se estás a par do que é. É um musical inspirado, eu não quero estar aqui a pôr as pessoas em problema, depois fizeram um musical. Inspirado na vida de um engenheiro, de um antigo engenheiro que terminou o curso Tirou só o de curso na mesma universidade do que eu. Tirou o curso na mesma universidade do que eu. foi primeiro-ministro de Portugal e que está a ser julgado. Pá, e estava-te a contar antes de entrar e depois até guardámos a conversa para aqui, que é, eu sou um gajo um bocado desconfiado com comédia em Portugal, de uma maneira geral. Eu gosto muito de stand-up, fui ver stand-up a semana passada, mas tipo tudo o que seja teatro e comédia, e isto, ainda por cima um musical, estou um bocadinho pé atrás, pronto. Vou um bocadinho pé atrás. Pá, só que eu tenho de tirar o chapéu a esta malta, tipo, eu não vou dizer que me ri todas as piadas e que achei tudo brilhante, mas desde a cenografia, o ritmo, pá, o ritmo, sabes quando tu vais ao teatro e às vezes sentes que aquilo, o ritmo quebra-se um bocado, estás a ver? As coisas não têm uma cadência que te permita estar completamente engajado com aquilo a todo momento. Pá, e de facto, esta cena do musical, o musical que serve muito para isso, né? Para ter momentos em que volta e meia estamos ali, somos obrigados, né, a prestar atenção porque há música a tocar, é uma letra que queres perceber e ouvir. Pá, estes gajos fizeram um ótimo trabalho, pá. O senhor engenheiro, a cenografia é bué fixe, as letras das músicas são engraçadas. Ah, e uma coisa que também reparei foi que há uma piada, eu não quero estragar o piada, mas há uma palavra que é dita lá que eu já não havia há eras, estás a ver? E não sei se é uma coisa suburbana, se é uma coisa geracional, até porque eu achei que a maioria das pessoas que lá estavam eram mais velhas do que eu, mas que é a palavra pirafo. Eu não sei se tu já, não sei se tu sabes o que é um pirafo, de certeza que sabes, pronto. Eu já usei muitas vezes, dar um pirafo, então. Um pirafo, sim, sim, pronto. Então, Pirafozinho. então eh, essa palavra é utilizada, pá, que é uma palavra que eu não ouvia há eras, meu. Há eras, estás a ver? Mas senti que não foi tão bem recebida como berlaitada. Era outra das palavras que estava a ser Ah, utilizada no mesmo contexto, estás a ver? Pá, e pirafo, vou deixar aqui para os nossos ouvintes mais jovens irem procurar ao Urban Dictionary o seu significado, para nós não podemos explicar aqui condignamente, pelo menos, tudo isso. Mas isto só para dizer que há um musical inspirado na vida de José Sócrates, em que a palavra pirafo é proferida várias vezes. Várias vezes, por isso não posso deixar de recomendar. Quer recomendar, vão ver se puderem. Vai estar em Lisboa até ao fim do mês, acho que depois vai ao Porto. Tipo, acho que é fixe, acho que é mesmo fixe irem ver, e é uma boa maneira de exorcizarmos um bocadinho os fantasmas que às vezes a classe política traz por cima, traz, nos faz pairar em cima da cabeça. Portanto, diria que sim, vão ver. muito bem, muito bem. Diz-me só uma coisa, que eu estou com dúvidas. O meu microfone está a chegar bem, não está? Estás-me a ouvir O bem? teu microfone está a chegar impecável, está a chegar impecável, não te Um bocado preocupes. preocupado. Sobre basquete, Em relação ao senhor engenheiro, isso é escrito pelo Henrique Dias, não é? Que fez produções é fictícias isso, é durante isso, é isso. muitos anos, produções fictícias. Eu ouvi a entrevista dele no podcast Humor à Primeira Vista e fiquei com alguma vontade. Enfim, o musical não é o meu género favorito, mas foi escrito de uma forma diferente, não é? É quase aqui uma paródia. E a encenação é do Rui Melo, portanto, que também Yeah, yeah, mal que deixa, diz o Avenida Q e deixa não sei o quê, sim, sim. sim, sim, deixa também aqui alguma água na boca, portanto tenho alguma curiosidade para ver a peça. Eu fui ao teatro também na Recomendo, última pá. semana, mas fui ver o Era Uma Vez, um teatro infantil de Lisboa, ali no Teatro Armando Olha que Cortês, bom, portanto. Mas foi bom, mas olha foi que bom. bom, olha que bom. Bom, olha, e basquete queres? Ou ficamos só por sugestões culturais? Não sei, sim, não consigo acompanhar-vos em termos de sugestões culinárias, Pois é, já vamos porque, falar sobre isso mais daqui a pouco. mas, Ah, mas podemos seguir em frente, podemos ir para basquete um bocadinho. então, estamos muito perto, faltam 2 semanas, né? Uma semana e tal, para o início dos playoffs. E normalmente esta altura é um bocadinho morna. Então eu e o Ricardo decidimos trazer razões pelas quais ainda vale a pena ver a NBA até aos playoffs. Sim, tipo, Acho que não desistam, não não desistam já. desistam, não desistam, ainda há razões para ver, não desliguem o. Não terminem a subscrição no League Pass, continuem a ver os jogos na Sport TV ou noutro canal qualquer, porque ainda há razões para ver. Pronto, então, cada um de nós trouxe aqui algumas razões.
Eu vou já dizer a minha primeira, que é tentar perceber quem é que vai ficar elegível para prémios individuais. Isto porquê? Achas que isso é um motivo para ver? É um motivo É para um ver. dos motivos, é um dos motivos, é um dos motivos. Ainda ontem à noite soubemos que o Anthony Edwards vai ficar de fora, já E falhou o Cade jogos Cunningham. suficientes. E o Cade Cunningham. O Cade Cunningham vai ficar de fora. Ambos vão falhar jogos suficientes para não fazerem 65 jogos nesta temporada. O Giannis já tinha ficado de fora, o Steph já tinha ficado de fora, o LeBron já tinha ficado de fora, o Austin Reeves, amigo do Lucas, também já tinha ficado de fora. E ainda há jogadores em risco de não poderem estar presentes nas All-NBA Teams ou lutar por um prémio individual, nomeadamente o Jokic, o Deni Avdija, o Kawhi, o Wemby, que praticamente não podem falhar mais jogos, podem falhar mais um jogo ou dois. É verdade, já não faltam muitos, para algumas equipas faltam 5 ou 6 jogos, 6 ou 7, vá. Mas é uma das razões pela qual eu quero ver, porque eu estou expectante para perceber que com estas possíveis ausências nos boletins de voto, quem é que vão ser as All-NBA Teams? Quem é que vão ser? Na minha esquerda, arrisca-se a estar no All-NBA All-NBA Third Team, porque há muita gente a ficar de fora. Portanto, essa é uma das razões. Não sei se concordas comigo, Ricardo. Concordo. Eu estava aqui a tentar encontrar um tweet recente da Kertika Utayakumar, que é uma jornalista que usa muito os analytics para fazer as suas peças. Não encontro, mas ela tinha tweetado algo como 9 dos 22 jogadores que no ano passado estiveram nas All-NBA Teams, este ano são inelegíveis. E, portanto, praticamente metade dos jogadores que chegaram às All-NBA Teams no ano passado não entram este ano. E é uma pena, mas enfim, já debatemos demasiado esta questão. E o Adam Silver, na recente conferência de imprensa do Board of Governors, onde foi votado o início da fase exploratória para avaliar se a expansão vai para a frente ou não, foi questionado sobre o tema e foi absolutamente perentório a dizer que a regra dos 65 jogos está a ter o efeito que eles queriam e está a funcionar, que eles não têm indicações em contrário, e portanto está tudo certo, vamos continuar a ter que viver com esta regra, mas arriscamos-nos a ter, sei lá, a ter o Hugo Gonzalez numa All Defensive Team, sei lá, não faço ideia. Não, eu acho que eu percebo a lógica de ter um limite, porque ter um limite pode evitar injustiças, mas compreendo aquilo que o Lucas também defendeu aqui, que é, pá, bora confiar nas pessoas que estão a votar, bora confiar nas pessoas que são as mais, na teoria, mais habilitadas para fazer isso. E a única coisa que me incomoda, nisto, é o facto de, pá, muitas vezes os prémios individuais, as All-NBA Teams, etc., são uma espécie de selo, de fotocópia, de carimbo, daquilo que foi a época, daquilo que é uma época, para que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, possamos olhar e pensar assim, epá, deixa lá olhar para isto e ver quem é que estava, a quem é que correu bem o ano, nesta altura, estás a ver? E mais, porque é que o DeAndre Jordan já foi ao NBA First Team, tipo, porque é que isto aconteceu, estás a ver? Ou seja, o que eu quero dizer é, neste caso, por exemplo, no exemplo que estávamos a dar, ele foi ao NBA First Team, ao Second Team, já não sei, porque de facto naquele ano era tipo um gajo importante. Então, o que me custa mais nisto é a possibilidade de um jogador como o Cade Cunningham, que teve um papel muito importante na época que os Pistons estão a fazer ficar de fora, parece-me um bocadinho ingrato, não é? Em primeiro lugar para ele e em segundo até para a história da NBA, não é? Para a história da NBA, quando nós olharmos e vamos pensar assim, daqui a 20 anos, não sei como é que foi o ano de 2026. Epá, os Pistons ficaram em primeiro, mas olha, não está aqui ninguém na NBA First Team, porquê? Não está porque, nem o Motórax, e pronto. Sim. É isto, pronto, é isto. A mim, enfim, várias coisas me irritam no meio desta conversa toda. Quando o Jokic, a meio da temporada, teve aquela lesão que o deixou de fora uma série de tempo, e se começou a fazer contas se ele podia ou não ser All-NBA, se não ia faltar demasiado tempo e ia ficar inelegível. Nessa altura, mais do que fazer a conversa de que era preciso mudar a regra,
fez a conversa de que, se calhar o Cade tem uma hipótese de entrar no prémio de MVP, isto vai abrir espaço para mais jogadores americanos entrarem na All-NBA First Team. Portanto, estava tudo contente, porque o Jokic poderia ficar de fora, porque o Embiid podia ficar de fora. De repente é o Cade e estão os mesmos analistas que se regozijavam com a eventual ausência do Jokic, estão a pedir ao Adam Silver para mudar as regras a meio da temporada, ia dizer, para eliminar a regra a meio da temporada. Portanto, isso foi alguma coisa que me irritou bastante nisto. Depois, claro que sim, claro que retirar o poder de decisão aos jornalistas e quererem pôr aqui uma regra é um atestado de incompetência que a NBA está a dar aos jornalistas e a quem decide este tipo de coisas, a quem vota neste tipo de coisas. Portanto, sim, é um atestado de incompetência e isso acho que não faz sentido, porque acho que a NBA devia confiar que o Zach Lowe vai medir 70 jogos de Doncic e 50 jogos ou 60 jogos de mais não sei quem, vai ter isso na sua consideração para prémios. Portanto, é preciso confiar nas pessoas que estão a votar. E depois há a questão ainda de estes prémios terem implicações em contratos. Portanto, agora vais ter jogadores que vão ser All-NBA e que podem eventualmente ter aqui algumas melhorias nos seus contratos, e isso pode dificultar até a estratégia das equipas de montar enfim, os plantéis com o cap que têm, porque enfim, há outros jogadores que são de linha média que vão ter, se calhar, entrar nas All-NBA Teams e por isso vão estar beneficiados. E, portanto, isto é tudo uma parvoíce. Acho que já tínhamos falado aqui também, e eu sou da opinião que a ter que impor um limite, preferia um limite de minutos. Os tais 2.000 minutos. Tyrese Maxey chegou aos 2.000 minutos no jogo 52 da temporada e, portanto... Sim. O LeBron, acho que o LeBron tem mais minutos que o Wembanyama, tipo... Epá... E o LeBron está fora, ou seja, o LeBron está fora estou a dizer, enquanto o gajo está fora da corrida. Pois, o Embiid tem jogado minutos bastante limitados, não é? Acho que não chega a ter 30 minutos por jogo, não sei se nas últimas semanas já subiu esse número, mas sim, portanto, há que permitir que, já que os jornalistas têm essa responsabilidade de votar, isto é atribuído exclusivamente aos mídia, e já são criticados por terem influência nos contratos dos jogadores com os seus votos, pelo menos deem a possibilidade de poderem decidir com todas as cartas na mesa e sem constrangimentos. Enfim. Isso. Queres dar uma razão tua para continuarmos a ver isto ou não? Sim, posso dar porque acho que depois vai encaixar também na tua próxima. Uma das grandes razões para acompanhar estas últimas 2 semanas é a guerra dos rookies, é a corrida ao prémio de rookie do ano entre o Cooper Flagg e o Con Knippel. Não são só ex-colegas em Duke, são 2 ex-colegas de quarto em Duke a lutar pelo mesmo prémio. Dizem as más línguas que na altura o Flagg era o notívago e o desarrumado, e o Knippel era o madrugador, punha o alarme cedo e o morning person, o que encaixa perfeitamente se olhas para eles, não é? Faz todo o sentido. Tinham eu acho que o Cooper Flagg está a fazer uma temporada histórica, mas que pode não ser suficiente. Ele tem médias de 20 pontos, 6 ressaltos e meio, 4 assistências e meia. É só o quarto rookie desde que houve a fusão da ABA com a NBA a fazer 26-4, depois do Larry Bird, do Michael Jordan e do Luka Doncic. Portanto, é absolutamente histórico. Em termos de números brutos, o que o Cooper Flagg está a fazer. Ele marcou 49 pontos contra Charlotte em janeiro, que é um recorde também para um jogador adolescente, que é como eles chamam os jogadores que ainda não chegaram aos 20 anos. Tem já 1000 pontos da carreira em 50 jogos, o segundo mais rápido da história, atrás do LeBron James. Mas teve um problema, uma lesão num pé que lhe roubou 8 jogos. Desde o regresso está a lançar apenas 18% de 3 pontos e tem 28% na temporada. Não está a ter a época mais eficaz, mas os números brutos são bons. Também ajuda o facto da equipa estar de
claramente num tanking, e dele não ter um fit perfeito à sua volta, não ter companhia para... E, portanto, tem muito mais bola, mas também tem muito mais atenção dos adversários. E isso é exatamente o oposto do que está a acontecer com o Con Knippel em Charlotte. Ele está a fazer médias de 19 pontos, 5 ressaltos e 3 assistências e meia, e tem shooting splits incríveis de 48,9 de lançamentos de campo, portanto praticamente 49 de lançamentos de campo, 43,5 de 3 pontos e 86 de lance livre. Portanto está quase nos 50, 40, 90 para um rookie que ainda por cima pulverizou completamente o recorde de triplos de um rookie, que era do Keegan Murray, 206, e ele já vai com 261, em princípio não chega, não dá para chegar aos 300, mas já vai com 261. Tem um true shooting percentage acima de 65%, que é um dos melhores da liga, Rookies of Trends, portanto de toda a gente. 4 prémios consecutivos de Rookie do mês da Conferência Este. Jogou 75 dos 77 jogos da equipa, o Cooper Flag tem 61 jogos, portanto há uma vantagem enorme aqui em termos de disponibilidade. Pá, se tu me pedires para votar hoje, eu daria o prémio ao Con Knippel. Se me disseres quem é o melhor rookie, Cooper Flag. Quem tem mais talento, Cooper Flag. Quem vai ter a melhor carreira, Cooper Flag. Quem é o melhor two-way player, Cooper Flag. Quem é que escolhias, se houvesse um draft desde o início da época até hoje, todos os dias, quem é que escolhias todos os dias? Cooper Flag. Não há dúvida nenhuma. Avaliar a época que ambos fizeram, eu acho que a época do Con Knippel é mais merecedora do prémio de rookie do ano, até agora, até ao momento. E acho que isto provavelmente já não muda nas últimas 2 semanas. Acho que vão dar o prémio ao Cooper Flag, quem vai votar, mas estou entusiasmado para ver até ao fim da fase regular o que é que estes dois ainda vão fazer. Portanto, acho que é uma das boas histórias para estas últimas 2 semanas. Eu concordo contigo. É raro, mas acontece muito. Eu acho que o Cooper Flag é verdade que está a fazer uma época histórica, como tu disseste. Não nos podemos esquecer que o Con Knippel só tem mais um ano com o Cooper Flag. Só tem mais um ano. Ele não entrou na liga com 21. Não entrou com 24. Ele não é, percebes? Não é isto. Ele só tem mais um ano que o Cooper Flag. E o que ele está a fazer numa equipa com pretensões nos playoffs, e eu já disse isto várias vezes noutros contextos, vou continuar a dizer, é diferente quando és obrigado a ganhar, o contexto, és obrigado a ganhar, ou quando estás num contexto em que a equipa está a ganhar, do que quando estás num contexto em que a equipa está a perder. E, portanto, ganhar jogos é importante. E ele já foi muito importante, é muito importante na equipa dos Hornets. Eu não sei, honestamente, se quando terminar a temporada, se pedirmos para colocar por ordem os jogadores mais importantes e menos importantes dos Hornets, eu não sei em que lugar é que ele vai aparecer, honestamente, com o Lonzo Ball e o... com o Lamelo e o Brandon Miller. Desculpa, Lamelo e o Brandon Lamelo Miller. Ball e o Brandon Miller, não é com o Lonzo Ball, já estou parvo já. Não sei em que lugar é que ele aparece na lista de importância, porque há coisas que ele faz... Admitimos que ele pode ser o jogador mais importante da equipa, não é? Sim, há coisas que ele faz que os outros não fazem, é verdade, mas ele é claramente um herdeiro de uma certa linhagem de malta que era bastante popular até ali nos anos 90, o Jeff Hornacek, o Dan Marley, pá, malta que vão à procura deles, que não sendo os defensores mais atléticos, eram tipos competentes, eram ótimos lançadores, super fiáveis, não é? Só que ele é isso numa versão 2.0, século XXI, portanto faz muito mais coisas. E eu acho que ele é um jogador do caraças, acho que vai continuar a ser um jogador do caraças. Não sei bem o que é que vai acontecer a esta equipa dos Hornets, mas não tenho dúvidas que provavelmente nos playoffs vamos ter se calhar um Con Knippel game em que ele vai marcar 7 triplos num jogo. Pode acontecer, não ficaria surpreendido se isso acontecesse. Vamos ver, ele teve um momento de pressão que foi a final do concurso de 3 pontos, não é? Teve muito bem nas eliminatórias, chegou à final e aquilo foi um bocadinho abaixo. Portanto, está bem, mas aquilo não engana. Como é que ele lida com a pressão dos playoffs? Mas sim, ter que fazer 4 ou 5 jogos, algum jogo há de sair bem. Gosto muito do Con Knippel. Há mais um ponto que eu acho que é importante para este argumento,
que é, normalmente, e nós fazemos essa ressalva todos os anos, os jogadores rookies não devem ser prejudicados pelo registro da sua equipa. Talvez o prémio em que o registro da equipa não deve ser tido em conta. E eu acredito nisto, mas sobretudo se o registro for para prejudicar um jogador, porque o Cooper Flag, Sim, só para uma prejudicar equipa o má, só para beneficiar. faz todo o sentido, não é? Sobretudo se ele foi importante para esse registro ser mais positivo. O Con Knippel ajuda o Lamelo Ball a ter mais espaço e a jogar melhor, ajuda o Brandon Miller a ter mais espaço e a ter triplos mais abertos, porque está a gente preocupada com o Con Knippel, ajuda o Moussa Diabaté porque a sua ameaça de 3 pontos abre o espaço para os roles do Diabaté. Portanto, a pura gravidade do Con Knippel ajuda todos os colegas que estão a partilhar o campo com ele. E o Charlotte Hornets, de repente, tem mais 22 vitórias do que no ano passado, e eu acho que o recorde positivo deve ser também um fator a ter em conta para o Con Knippel. O registro dos Mavericks não deve prejudicar o Cooper Flag, mas o registro positivo dos Hornets deve beneficiar o Con Knippel. Yeah. Bom, o que é que eu trago agora? Trago outra das razões, que é perceber se o Embi vai conseguir alcançar o Shea na luta pelo prémio de MVP. Estou já a dizer que acho que não vai. Pronto. Vou já eliminar o suspense, acho que não vai. Os Standards estão bastante bem, mas os Spurs também estão bastante bem. Os Spurs também estão bastante bem. Os Spurs, nesta altura, estão com 11 vitórias seguidas. Não sei se vão continuar, se vão ganhar os jogos todos até o final da época, mas se o fizerem, vão claramente ser a equipa em melhor forma no final do ano. Só que o Shea, sinto que também não está a deixar propriamente, como se costuma dizer, o crédito por mãos em mãos alheias. E está a conseguir defender bem a sua posição e, sobretudo, defender com vitórias, que eu acho que era, se calhar, a coisa aqui mais importante que podia fazer pender a escolha para o lado do Embi. Ainda assim, no teu terceiro ano, seres segundo, ou mais que provável segundo, na votação para o prémio de MVP, não vou dizer que é inédito, porque provavelmente não é, mas deve estar ao alcance de muito poucos jogadores na história da NBA, parece-me. Por isso, é como aquele ditado: não chores porque acabou, sorri porque aconteceu, não é? Aquela coisa que costuma dizer, aquela frase que o Porto Sol atrás. Acho que vai ser interessante ver até ao fim. Deixa eu ver como é que os Standard também se vão safar. Não sinto que estejam a abrandar, pelo contrário, sinto que estão a chegar a esta fase da temporada como chegaram num nível de forma só comparável ao início da temporada. Acho que este, se calhar, é o melhor momento deles desde esse início, e por isso acho que o prémio vai ser do Shea mesmo, mas vai ser engraçado de acompanhar o que é que o Embi vai fazer nos próximos jogos, perceber o que é que vai acontecer. O que é que vai fazer nos próximos jogos e o que é que vai fazer fora de campo também, porque ele tem sido muito vocal a pedir o prémio de MVP e o prémio de Defensive Player of the Year. Eu acho que o Defensive Player of the Year, se não for unânime, é uma absoluta injustiça, não é? Obviamente ele tem que ser o Defensive Player of the Year. MVP, só não é unânime, se calhar porque... não, pera, mas isso são os jornalistas, não é? Só não é unânime se houver algum jornalista da Oklahoma City, não é? Que vai votar no chat. Da Oklahoma que vai votar no Ludort, ou uma coisa assim, não sei. Pois, uma coisa assim qualquer. Mas tenho adorado esta versão meio petty do Embi, que não se coíbe de falar de ganhar de forma ética, de que ele é o MVP, que as pessoas têm que se lembrar que se defesa é 50% do jogo e que não há ninguém na NBA que tenha um impacto maior defensivo do que ele. Esta versão arrogantezinha do Embi e de basófia, que vai totalmente contra aquilo que é, historicamente, a cultura das equipas de San António, super coletivas e pouco focadas nas questões individuais. Apesar dessa contradição, eu não deixo de adorar isto, porque eu acho que isso só vai ajudar a criar rivalidades na liga, pá. Eu acho que isso é ótimo. Isto é ótimo. Tipo, é ótimo, é maravilhoso. É a melhor coisa que podia acontecer, é termos um gajo, lá está, que ao invés de ser passivo ou agressivo, é só agressivo.
Eu gosto mais, estás a ver? Eu gosto mais. É uma coisa minha. É uma coisa minha. Gosto mais. É mais honesto, Sim. estás a ver? É mais honesto. É pá, sim, é incrível, é incrível. É incrível e ele parece-me que ele tem a noção, com a parca idade que tem, que se não trouxeres isto para a esfera pública, que não se fala disto. Se ele não tivesse levantado o tema de que ele quer ser MVP, que merece ser MVP, que a defesa é 50%, se ele não fala disso, no dia seguinte a ele falar sobre isso, não se falava disso nos programas dos Não, first takes e essas só os porcarias. nerdzinhos dos números é que estavam a dizer isso, né? Portanto, Exatamente, exatamente. E se calhar diziam só no final da temporada, o Zé Lowe lembrava-se de falar disso e não sei o quê, e de repente toda a gente está a falar disto, toda a gente admite essa possibilidade. Há quase aqui um consenso que se o OKC escorregar até ao final da época, e eles têm um dos calendários mais difíceis, como nós vimos nas últimas semanas, e os Spurs lá chegarem, até porque têm o tiebreaker em relação ao OKC, que se calhar ganha-se aqui um argumento adicional e será difícil não entregar o prémio de MVP ao Embi. Epá, eu preciso ficar feliz por termos uma corrida de MVP em que genuinamente a 2 semanas do final tu admites que há 4 nomes que ainda podem ganhar este prémio. Pá, isto é fabuloso. E se calhar se o Kate estivesse a jogar e não se tivesse lesionado, estaríamos a falar de 5 sim. nomes a poderem entrar na corrida de MVP. Eu acho que isso é o melhor disto tudo. Shea está incrível a fazer Sim, eu também. Eu não sei o que é que o Jalen absolutamente Brown precisa de fazer inacreditáveis. mais também. Só, né? Sim, sim, sim. O Embi 26-1 nos últimos 27 jogos em que ele pôde jogar. Epá, se há viés de recência favorável a alguém, é o viés de recência do Victor Wembanyama. Mas sim, também é um dos grandes motivos, sim, para acompanhar este final de temporada, perceber, apesar de eu, e continuo a ter a opinião do início da época, apesar de acreditar que o Embi podia entrar aqui no top 2 para o prémio de MVP, como sabes, eu falei sobre isso no arranque da temporada, e até dei ao Mitch Johnson, na altura, o meu voto, a minha previsão para treinador do ano, por causa disso, por ir à boleia do que poderia ser um ano Atenção, eu acho que ele seria incrível o treinador do ano. Ele seria o treinador do ano, sem qualquer se dúvida. não Se houvesse não Joe houvesse o Joe Mazzulla. Mazzulla, sim, seria dele o prémio. Apesar das as casas de apostas estão a dar o JB Bickerstaff à frente de toda a gente, na verdade. Epá, O que é um bocado absurdo. Mas pronto. Eu estou convencido que os jornalistas vão votar Joe Mazzulla, porque acho que é absolutamente merecedor disso e ficaria chocado se não fosse o Joe Mazzulla a ganhar o prémio de treinador do ano. Para além do registro que nota-se o trabalho de treinador com os jogadores, o desenvolvimento de vários jogadores. Enfim, já falámos disso e havemos de falar depois, mais tarde, de forma mais aprofundada. Mas eu continuo a achar que os Spurs... Continuo a ter algumas dúvidas do que é que os Spurs podem valer em playoffs, porque apesar de não haver scouting possível para o Victor Wembanyama, a verdade é que a fisicalidade vai aumentar nos playoffs, vai ser permitido muito mais pancada, e não tenho dúvidas nenhumas que vai haver muita pancada no Victor Wembanyama, e ele, apesar de estar mais forte fisicamente, ainda é um jogador que pode sofrer um bocadinho com a fisicalidade dos adversários, e aí vão ser postos à prova os atiradores, ou a falta de atiradores dos San Antonio Spurs. E, portanto, eu ainda não consigo confiar plenamente nestes Spurs para serem candidatos ao título. Estarei aqui para morder a língua quando eles estiverem na final da NBA, mas ainda não consigo totalmente, porque acho que a fisicalidade vai ser um problema muito grande para estes Spurs. Okay. Queres dar a tua... Tens mais uma ou mais duas? Tenho mais uma para ti. Tens mais uma, ok. Então manda Tenho vir. Tenho mais uma para ti que tem a ver, depois de falarmos do topo do Oeste, vou falar do meio da Conferência Este, portanto é super animador. Fruta do chão. Não, ali o tiro médio. A corrida mid, como diz agora a juventude. Bem mid. Ali. Bem mid. Bem mid. Nada clean, bem mid. Mano, bem mid. Epá, há seis equipas entre o quinto e o 10º lugar que têm 4 jogos de diferença apenas entre elas. Atlanta em quinto, Filadélfia em sexto, Toronto em sétimo, Charlotte em oitavo, Orlando em nono, Miami em décimo. Apenas 4 jogos de distância, 4 derrotas de distância entre todas elas. Com os Atlanta Hawks, com a sorte que tiveram do calendário, lhes dar muitas equipas de tanking, desde o All-Star, têm 18-3 desde o All-Star, desde a pausa do All-Star. Mas Filadélfia está logo atrás e tem o tiebreaker sobre Toronto.
Toronto, que está atrás, perde o tiebreaker para Atlanta e Philly, portanto, provavelmente pode ser difícil lá chegar um bocadinho mais acima, até porque Charlotte vem atrás e Charlotte tem tiebreaker sobre Orlando está em queda livre, 2 vitórias nos últimos 10 jogos apenas, Miami Heat está em 10º, mas tem um tiebreaker sobre Charlotte, portanto isto está uma grande confusão ali no meio da Conferência Este. E com muitos pontos de interrogação, quer dizer, Atlanta, podemos acreditar nesta série de 18-3 desde o fim de semana All-Star, sabendo nós que eles tiveram ali aquela sorte de jogar só com equipas de tanking aqui durante boa fase deste bloco da temporada. Podemos acreditar neste Nickeil Alexander-Walker, que de facto deu um passo em frente, sim, e no que o Jalen Johnson e o Jonathan Kuminga e que esta equipa pode fazer. Vamos ver, eu acho que estas últimas 2 semanas são interessantes porque ele tem jogos muito difíceis, Knicks, 2 vezes com os Cavs, Orlando Magic, Miami Heat, que são adversários diretos, portanto é um calendário brutal para a Atlanta a fechar a temporada e que vai testar um bocadinho aquilo que foi estas últimas semanas. Philadelphia bomba relógio, não é? O Embiid, Paul George e Maxey juntos pela primeira vez desde janeiro, 81 pontos no primeiro jogo desde que jogaram e recuperaram uma diferença de 15 pontos em Charlotte. Paul George muito bem desde o regresso, 53% de lançamentos de tempo, 43% de triplos. Portanto, há aqui alguma promessa de Philly, mas é uma equipa que nós nunca podemos confiar, pelas questões que sabemos. Toronto não controla o seu próprio destino, porque perde os tiebreakers para Atlanta e para Filadélfia, e portanto precisam de ganhar mais jogos do que estas equipas para estarem um bocadinho mais acima, embora tenham um calendário relativamente fácil, mesmo que tenham que ir a Boston no meio deste stretch de final de temporada. Orlando, não há palavras para a miséria que tem sido o Orlando, perderam 8 dos últimos 10, incluindo a tal derrota dos 52 pontos em Toronto, em que sofreram um parcial 31-0 no primeiro período. 31-0. Mas o Franz Wagner... Acho que é o pior de sempre. Desde que há play-by-play é o pior de sempre. O Franz Wagner já voltou, mas a equipa está completamente despedaçada e parece haver ali claramente uma desconexão com o Jamal Mosley. Charlotte, calendário dificílimo até ao fim, Timberwolves, Celtics, Pistons, Knicks. Se perderem 4 dos últimos jogos, Miami e Orlando podem facilmente subir e eles podem descer de 8º para 10º, que os deixa aqui numa posição já mais difícil, porque para chegarem aos playoffs têm que ganhar 2 jogos fora de casa. E Miami tem 2 jogos agora esta semana em Toronto, dia 7 e dia 9 de Abril. Se vencer os 2 fica em excelente posição, e Norman Powell está a jogar muito bem nos últimos tempos. Parece que ter passado pelo banco de suplentes despertou ali a besta, mas eu estou curioso para ver como é que se vai desembrulhar aqui esta fase aqui entre o 5º e o 10º lugar da Conferência Este. Muito bem. Só para acabar, tenho só mais um apontamentozinho, que é perceber se os Thunder vão acabar a temporada só com menos 2 vitórias do que no ano anterior. Porque sinto que esta época dos Thunder teve imensos altos e baixos, ou seja, nós começámos a época a achar que estes gajos vão bater o recorde dos Warriors, vão ganhar 74 jogos, houve uma altura que estava 24-1, não foi? Uma coisa assim. Vão ganhar 74 jogos. Avançámos para, nem sei se estes gajos ficam em primeiro no Oeste, e estamos a terminar com a possibilidade de, se ganharem os próximos 5 jogos, assim é o que lhes falta, né? Falta-lhes 5 jogos, acho eu, para o final do ano, para acabar o calendário. Se ganhar os próximos 5 jogos, acaba o ano com 66 vitórias. Ora, o ano passado ganharam 68 jogos. Estamos a falar de 174 vitórias, desculpa, 124 vitórias, 134 vitórias, assim é que é, em 2 anos. Não fui ver, mas tenho quase a certeza que não deve haver muitas equipas da NBA a terem estes registros em anos consecutivos, e por isso há alguma expectativa para perceber o que é que vai acontecer, e há alguma expectativa para já agora perceber se andamos só aqui todos a enganar-nos uns aos outros e a tentar criar narrativas para uma coisa que se calhar era óbvia e estava à frente de todos, que é: estes gajos vão ser campeões outra vez, fácil. Não sei se fácil, mas vão ser campeões outra vez. E pronto, é isto. Epá, é assim que eles termina. têm calendário difícil até ao fim, têm um jogo, voltam a jogar com os Lakers fora, jogam com os Clippers fora, jogam com os Denver Nuggets fora,
Mas eu não vi o jogo desta noite, como estou doente, fui para a Não foi caminha. preciso. Eu também não sei se valia a pena Mas- teres visto. Mas se tivesse acordado para ver, e o meu plano era esse, depois do primeiro período 44-21, provavelmente ia para a caminha. E olhando para os números apenas, sem ver o jogo, ver o Luka com 12 pontos, 3 em 10 de campo, 1 em 7, 3 pontos e 6 turnovers, dá-me a ideia de que o jogo foi à medida para a defesa de OKC. Foi um arraso completo dos Lakers e tenho que ir ver esse jogo, pelo menos a versão comprimida, para ver o que é que eles fizeram, o tratamento que deram ao Luka e ao senhor que é melhor que o Jalen Brunson. O Luka, o Luka que saiu lesionado, Armstrong, não é assim que se diz? Aí foi a coxa? Sim, saiu lesionado, coxa, vai ser reavaliado hoje, vamos ver o que é que isto vai significar para os Correto. Lakers, para as hipóteses dos Lakers nos playoffs. Ele saiu, atenção, ele ainda fez Ele 20 fez e tal 26 minutos. minutos, ainda fez 26 Saiu no minutos, terceiro menos período, os Lakers levaram, mas quando ele saiu estava tipo 80, 59, uma coisa assim, 80 ou 59, ou 90, 59, já não sei. Mas os Lakers levaram 82 pontos na primeira parte. Não sei o que é que quer dizer. É isto, quer dizer, sei o que é que quer dizer. Eu acho que para ganhar ao Standard há uma coisa que tem sempre de acontecer, né? Que eles não podem marcar 80 pontos na primeira parte. Mas sim, isso aconteceu. Foi um reality check para os Lakers. Tenho pena do Lucas não estar aqui, mas hei de falar com ele para a semana para lhe perguntar se foi acordado com um balde de gelo na tromba, que deve ter sido o que aconteceu ontem a ver o jogo. Mas de facto os Lakers eram uma das equipas em melhor forma na NBA e serem atropelados desta maneira, uma vitória por 30 e tal pontos, não marcam sequer 100 pontos, assusta um bocadinho. Bom, vamos avançar. Temos de ir à rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betano. As odds não mentem, porque como sabe, este podcast é o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas, e por isso trago-vos as odds para o título da NBA, já que estávamos a falar disso há pouco. Thunder 2-0-0, Spurs ultrapassaram os Celtics 4,70, Celtics 5, Cavs 7,30, Nuggets 7,80, Knicks 11, Pistons 14,50, Lakers 17, Timberwolves 28, Rockets 30 e o resto acho que já não vale a pena falar. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Temos mais 3 perguntas da bancada. Antes de irmos embora, diz assim o João Gomes: bom dia, queria lançar-vos um tema sobre o tão falado tanking. Se demos um benefício qualquer no draft às equipas que não chegam aos playoffs, não evitaria o tanking? Isso é o que já fazemos, né? Isto é, a equipa que ficasse em 9º, 10º, 11º e por aí fora em cada conferência teria uma vantagem no draft. Exemplo, os Warriors ficam em 9º, os Kings em 15º, nesse caso os Warriors teriam vantagem sobre os Kings no draft, ou por exemplo na segunda pick, ou qualquer coisa que fosse mais apetecível, que tornasse mais apetecível ficar em 9º do que em 15º. As 6 equipas lutariam sempre por qualquer coisa e não quanto mais derrotas melhor. Abraço. Não sei bem como é que isto se faz, porque que vantagens é que, ou seja, no fundo estás a apontar para ficar numa determinada posição. Também é isso que o João está a dizer. Pois, a questão é que não ele está a ir, dividir não ir aos os playoffs. que vão e que não vão, pois. E quando é que se define isso? Quando é que se define isso para depois se mudar? É complicado, é complicado. Mesmo a teoria que tem sido defendida por algumas pessoas, como o Tim Bontemps, de premiar as vitórias a partir de determinada data, só ia fazer com que houvesse tanking noutra altura. Há quem diga que a partir ali do All-Star devia-se premiar as vitórias. Quer dizer, os 2 meses antes do All-Star, basicamente o arranque da temporada seria absolutamente miserável e ficarmos logo, quer dizer, nós passamos não sei quantos meses à espera que a NBA regresse e de repente levares logo com não sei quantas equipas a fazerem tanking, tenho muitas dúvidas. É como dizia o Lucas, o tanking não é se calhar um problema assim tão grande. Vamos ver isso na próxima temporada, porque o draft não é tão bom e portanto não haverá a miséria que estamos a ter este ano. O problema é que pelo meio a NBA vai fazer mudanças, porque o Adam Silver já disse que ia resolver o tanking sim ou sim em maio,
porque as equipas precisam de saber com o que é que podem contar para fazer trocas e para falarem de piques e outras merdas. E portanto ele vai fazer mexidas e para o ano vai toda a gente estar a dizer epá, ganda Adam, pá, palmadinhas nas costas porque o tanking foi resolvido, e não, é só porque é um ano Rissachê, não é? Quer dizer, Um Henry Sachi. O Henry Sachi é muito. É muito bom. Diz pá, preciso de assim. encontrar o carregador do meu portátil. Continua. Vai lá, vai Dá-lhe, lá, dá-lhe. vai lá. Eu vou fazer a pergunta e depois já acabamos. Diz assim o Nuno Pinto. Olá, trio maravilha. No próximo mês vou em família a São Francisco ver os Warriors contra os Spurs. Esta pergunta já foi enviada em maio, portanto no próximo mês já foi em abril. Ok. Ver os Warriors contra os Spurs, muito por causa do meu filho, que é um grande fã do Steph Curry. A minha preocupação é simples. O jogo é 1 de abril, portanto o jogo já foi. Já foi. Será que ele Pois, joga? Não jogou. Não jogou. Não jogou. Lamento, não jogou. O teu filho não viu o Steph Curry. Tendo isso em conta, 2 perguntas rápidas. Que estratégia acham que os Warriors vão seguir até ao final da época? O Curry descansa ou joga sempre que possível e logo se vê até onde chegam no play-in / playoffs? E como viu os próximos anos do franchise? Há fundamento para os receios do meu filho, ou seja, anos de fundo da tabela. Nós falámos um bocadinho disto, na verdade, no episódio passado. Surgiram notícias que o Curry já está em sprint para voltar há um mês, né? Eu acho que ele vai voltar para o play-in, de certeza. Eu acho que ele vai jogar. Não me parece que ele fique de fora no play-in ou que perca a oportunidade de jogar o play-in, se puder. Contra o futuro, não sei, parece-me que pode ter companhia no próximo ano, não sei. Pode ter companhia lá em São Francisco, do seu amigo LeBron. Não sei, Estás desejoso, não estás? Estás Estou desejoso. desejoso Epá, que isso aconteça. o Steph fez já dois jogos 5 contra 5 completos nos últimos dias e adiaram a decisão para hoje. Eu julgo que é hoje, sexta-feira, que eles vão tomar a decisão se ele joga no domingo, este domingo já, contra os Houston Rockets. Vamos ver, porque é uma lesão, é o runner's knee, não é? Enfim, tem aqui é um síndrome é muito doloroso ali no joelho, ainda por cima com bone bruising, é um problema chato. E há aqui uma questão, ele já falhou, ele tem 38 anos, não é? A sua 17ª temporada, ele já falhou 3 tentativas de regresso esta temporada. Aquilo piorou sempre, e portanto há aqui muita calma na forma como ele tem que ser gerido, mas o Steve Kerr também já disse que não o vão trazer de volta só para o play-in, ele precisa de jogar alguns jogos antes disso, mesmo com, obviamente, restrição de minutos, mas vai ter que jogar antes disso. Enfim, sem Jimmy Butler, ficamos com menos dúvidas que os Warriors possam ser sequer uma ameaça ao que quer que seja. Não sei se na cabeça das pessoas que estão naquele balneário, se o que eles viram do Kristaps Porzingis, que ainda por cima, aparentemente, está muito satisfeito ali e diz que tem intenção de renovar com os Golden State Warriors. Acreditar que Porzingis com Steph, mesmo sem Jimmy Butler, pode eventualmente servir para dar ali, para fazer uma gracinha. Para chegar aos playoffs. Conferência, pois não sei se é só chegar aos playoffs, eles acreditam que podem ir mais longe. Agora, eles querem que o Steph volte, o Steph quer voltar, eles vão certamente ser muito cautelosos e a decisão vai ser tomada hoje, aparentemente, esta sexta-feira, entre hoje e amanhã, para ver se ele regressa no domingo. Portanto, tenho muita pena que o era Nuno ou Mário? O nosso Nuno Pinto. O Nuno não tenha visto o Steph, porque eu tive esse privilégio quando fui lá aos Estados Unidos e é de facto maravilhoso ver o Steph a aquecer e a jogar, é absolutamente incrível, é uma experiência espetacular, e tenho pena que ele e sobretudo o filho dele não tenha tido essa possibilidade de ver o filho, mas por outro lado, tiveram o privilégio de ver Gui Santos, não é? Gui Santos, e estou... Gui Santos, desde o All-Star, 16 pontos, 6 ressaltos, 4 assistências de média, 31 pontos contra Brooklyn. Estou muito entusiasmado porque amanhã eu tenho marcação no Barbeiro, e estou muito entusiasmado para falar com o Leonardson sobre Gui Santos. Achas que Leonardson está a par de Gui Santos? Leonardson manda-me vídeos do Gui Santos muitas vezes. Ok. Sim. Por último, disse assim o Mário Cardoso: boas malta, antes de mais dizer que estou desiludido com o João e o Lucas. Por esta altura esperava que já tivessem integrado melhor o Ricardo no mundo dos restaurantes de gastronomia portuguesa.
Fiquei triste por ele quando disse que ia comer seitã. Isto já foi há uns tempos. Não é verdade. Levá-lo apenas uma vez por ano ao cozido não é suficiente. Deixo aqui a sugestão de marcarem os três um roteiro de tascas e restaurantes pelo país durante uma semana, em que criam um vlog e 1 ou 2 episódios numa dessas tascas enquanto desfrutam de cozido com nabo. Espero que Ideia fique com ven- nabo. ide- Primeiro é uma ideia vencedora, isso de um vlog. Para mim, Um fechamos vlog, eu já. não sei se nós- Este é o último episódio do Bola no Mente. Pá. Abrimos já um vlog do a bola para dentro, ou uma coisa assim Nós não qualquer. temos idade para fazer vlogs, Ricardo. Nós já não estamos nessa idade. Eu A sinto bola que- da alheira não mente. A bola da alheira não mente. Se não... Bola de alheira é um dos grandes cancros da gastronomia nacional, que é só dizer isto. Bolinhas de alheira, pá, não. Mas sim, Não. eu acho que vocês estão a viver um bromance gastronómico, acho que é evidente para toda a gente. Ricardo, tu e- podias fazer parte, isto podia ser um menage gastronómico, só que tu és Sim. um esquisito do caraças, se calhar como nos menages na vida real também, não sei se... Eu não sei onde é que tu foste buscar essa ideia, que eu sou um esquisito do caraças, mas a partir do momento em que tens isso na cabeça, a verdade é que tu trabalhas a 50 metros de mim, eu faço este mês 1 ano que estou ali, e tu Ricardo, ainda não foste almoçar comigo uma vez, apesar dos meus inúmeros convites para irmos Mandei-te almoçar. mensagem há pouco tempo para ir Estás sempre em almoçar. gravações, estás sempre com Mandei-te mensagem há pouco com tempo para ir malta. almoçar e tu não foste. E mais do que isso, não sou eu que digo que são esquisito do caraças. És tu que dizes que és um esquisito do caraças. És tu que Eu não até comes comecei sobremesas. Eu até És tu que comecei- não comes... Isso não é ser esquisito, isso é uma opção. Não é... Tem a ver com a linha. Não tem não. Não gostas de chocolate, o que é? Já não percebi bem. Gosto de É chocolate. isso, Não gosto de algumas texturas do chocolate, mas gosto de chocolate. É que ele não gosta de texturas. É como aquelas pessoas que não gostam de queijo só na pizza, né? Conhece essa malta? Eu gosto de queijo em todo o lado, até no chocolate. Pá, podes meter todo o tipo de queijo em todo o lado. Atenção, o em todo o lado é perigoso. Eu gosto de queijo em todo o lado. Ainda te queimas, puto. Ainda te queimas. Queres falar sobre isso? Tens aí. É só isso. É só isso. Ainda te queimas. Não, mas há coisas que tu não gostas. Tu já disseste. Há coisas aí que tu não gostas, que não fazem sentido. O quê? Diz lá. Não sei. Epá, não me lembro. Agora não me lembro. Tipo, peixe. Gostas de peixe. Todo o peixe, né? Mas não Tudo. gostas de toda a carne. Vou agora para a grelha. Comprei 3 rebolinhos ali. Vou agora para a grelha. fazer Gostas uns da carne rebolos. toda? Não. Toda. Gostas? Sim, Cabrito, sim. borrego, iscas, Sim, língua. iscas é a cena mais iscas é a cena assim mais fora de caixa. Mas não me digam que vocês têm ido comer iscas todas as semanas, eu não sei. Só para saberes, comi iscas ontem. Mas agora assim, só de Finex. E mais, comi iscas e sável frito com açor de ovas, estás a ver? Gostas? É o mês não gosto das ovas, não. Mas é mês do sável aqui Estás a ver? na zona Não de estou Vila- esquisito, eu não estou esquisito. Só não gosto de certas texturas de chocolate e de iscas e de ovas. E de ovas, também não gosto de ovas. Mas gostas de sável frito, pelo menos? Gosto, Não, adoro. também não gosto muito de Adoro peixe sável. frito. Adoro sável frito. Aliás, é o mês do sável aqui na zona de Vila Franca. É o mês do sável no mundo, né? Portanto, No mundo é inteiro, este, não é? é este mês de... The Sável Month, não é? The Sável Sável Month. O Não, conhecido sim, na Sável Month. NBA é o Black History Month e depois é o Sável Month. Normalmente é o que eles Sável fazem. Gosto muito, Andam com pá. t-shirts a dizer. Gosto muito de sável. E gosto muito de peixe frito. Eu sei que é uma coisa um bocado geracional, eu acho. Felizmente ou infelizmente, não sei. O peixe frito meio que desapareceu um bocadinho da culinária diária da maioria dos portugueses, eu acho. Se calhar há ali um jaquinzinho, mas eu comi muita pescada frita, muita pescadinha de rabo na boca frita, muito peixe-espada frito, pá, que era uma coisa que a minha avó fazia que eu adorava. E portanto, pescada mesmo, pá, não é como o sábal, porque o sábal é cortado mais fininho. Portanto, eu adoro isso tudo, pá. Eu adoro isso tudo e portanto tudo o que seja peixe frito estão-me a convencer logo. Portanto, vão comer sábal frito com a cerda de ovas, se ainda houver. Ricardo, estamos despachados. Bom feriado, bom fim de semana. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o nosso canal de YouTube e ativarem o sininho, ou lá o que é, e tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, sem til, não há til nos endereços. Vais fazer isso sempre, todos os anos. Vou Todos os tentar. episódios.
muitos anos que nós Vou tentar. vamos fazer este podcast. Olha, Fazemos desejo-te uma Páscoa episódio feliz. 26 desta É o temporada, já episódio agora só 26. para saberes, episódio 26, são 13 semanas, né? Portanto é um quarto de ano já cá estamos. Chegamos. Uau! Uau, o homem dos analytics. Desejo-te uma Páscoa feliz, com muitos ovos de chocolate, mas depende da textura. Sim. Um abraço, bom feriado.